Graça e paz para todos, boa noite, amém. Que seja mais uma noite de encorajamento e direção do Espírito Santo sobre nossa vida, no nome de Jesus. Vamos orar um pouco mais. Pai, declaramos essa canção com alegria e plena convicção em nossos corações, que o teu governo jamais terá fim. O governo desse mundo se abala, Senhor, se extingue, mas nós temos um rei, nós somos governados por um rei, que é um governo inabalável, um governo eterno. Louvamos a Ti, bendizemos o Teu nome, porque somos súditos desse reino. Isso não é pouca coisa, Senhor. A Tua graça nos alcançou, nos transformou e nos colocou espiritualmente numa posição muito privilegiada, apesar de nós, Senhor, mesmo sendo pecadores, o Senhor nos amou de tal maneira, que deu o Teu único Filho para morrer por nós na cruz. Ó Deus, nós louvamos a Ti por isso, no nome de Jesus Cristo, eternamente gratos ao Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes, Pai. No nome de Jesus, pedimos a Ti, segue falando no nosso coração, segue se manifestando entre nós, abra a porta da Tua palavra em nome de Jesus, libere ouvidos, mentes e corações para ouvir a Tua palavra, que a Tua palavra nessa noite cumpra o que lhe apraz, na autoridade do Teu nome, que corações sejam tocados, transformados, que vidas sejam alcançadas, sejam libertas, sejam salvas, na autoridade do nome de Jesus, daqueles que estão conosco presencialmente, daqueles que nos acompanham remotamente à distância, que a Tua palavra alcance a todos, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu reino, que cantamos, expressamos aqui, de glória, poder e majestade, se manifeste entre nós, em nome de Jesus, para a honra, louvor e glória do Teu nome, Senhor, amém. Bom, queridos, com a graça de Deus, quero falar um pouco hoje sobre o desafio de recomeçar. É um tema oportuno para esse tempo que nós estamos vivendo, é um momento onde se registra um alto índice de medo, de incredulidade, medo e incredulidade para iniciar projetos, para retomar projetos de vida, especialmente projetos espirituais. Eu quero, com a graça de Deus, compartilhar esse tema, o desafio de recomeçar. Nós vamos usar como base para a nossa reflexão o texto que está em Esdras, capítulo 3, do verso 10 ao verso 13. Vamos ler com atenção o texto que vai ser projetado. Você vai abrir tua Bíblia, vai ligar tua Bíblia, Esdras capítulo 3, do verso 10 ao 13, podemos ler, amém? O texto diz assim, o verso 10, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvar o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Verso 11, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com essas palavras, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces de sua casa. Verso 12, porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com um grito de alegria. Verso 13, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos, que as vozes se ouviam de muito longe. Amém. Até aqui está bom. Esdras foi um sacerdote que foi designado por Deus para liderar um grupo de exilados da Babilônia para Jerusalém, um exílio que durou aproximadamente 70 anos, foi um longo período de sofrimento, de opressão, que terminou com um decreto do rei Ciro, ordenando que os judeus voltassem
para a cidade de origem e reconstruísse a cidade e reconstruísse o templo, que fora totalmente destruído na invasão babilônica. Bom, quando se pensava que não haveria mais esperança, que aquele povo estaria condenado a morrerem no cativeiro e encerrar ali os seus sonhos, surge essa oportunidade de Deus, que é uma oportunidade de recomeço. E esse novo ciclo que o Senhor estabeleceu para o povo, removendo o povo de uma opressão de 70 anos, dando ao povo a oportunidade, de recomeçar uma nova vida, uma nova história. Esse novo ciclo, via de regra, deveria ser motivo de alegria para todos, porque não foi pouca coisa, quase 70 anos de opressão. Eles experimentam esse favor de Deus, terem a oportunidade, de recomeçar. Então, via de regra, deveria ser motivo de alegria para todo mundo. Porém, entretanto, não foi assim. Conforme nós lemos aqui no texto, uma parte do povo se alegrou sobremaneira e outra parte se entristeceu. Se entristeceu e obviamente demonstrou uma falta de fé e de esperança. Os mais novos do povo, como você viu aqui na leitura, os mais novos do povo se alegraram. Se alegraram por quê? Porque eles estavam tendo a oportunidade de verem a concretização de algo que só conheciam de ouvir falar, que era a reconstrução do templo. Então, quando eles estavam lá no cativeiro, eles ouviam os mais velhos falarem do que era o templo de Salomão, como a glória de Deus se manifestava, como era a arquitetura do templo. Então eles ouviam acerca do templo, eles só tinham conhecimento do templo sobre informações. E aí os mais novos, naquele momento, estavam tendo a oportunidade de viverem algo novo, de viverem a reconstrução do templo. Era um momento, obviamente, em que o sonho estava se tornando uma realidade. Eles tiveram uma reação, foi que lemos aqui no verso 10 e 11. O texto diz que quando os edificadores lançaram os alicerces do templo, os mais novos, eles estavam adornados, eles tinham instrumentos de música, e eles cantavam. Olha o que diz o verso 11, eles cantavam alternadamente, louvando, rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre todo Israel. Olhei de novo: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo, terminando o versículo, e todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Essa parte aqui do povo, os mais novos, eles sabiam das adversidades que eles teriam que enfrentar, eles sabiam o quanto eles teriam que trabalhar, o quanto eles teriam que se dedicar, eles sabiam das batalhas que eles enfrentariam, e não foram poucas as batalhas. Quando nós lemos o livro de Neemias, de Ageu, nós vemos que quando eles começaram a reedificação do templo, os moradores começaram a se opor, escarnecer, afrontar. Então eles sabiam de todas as lutas que eles teriam, mas mesmo assim, eles demonstraram fé e esperança na reconstrução do templo. Mas houve uma outra parte do povo que reagiu negativamente a esse novo ciclo, que reagiu negativamente à reconstrução do templo. Vamos ver o verso 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, cabeças de família, já idosos, repete essa expressão comigo: já idosos. De novo, já idosos. Vou terminar. Porém, muitos sacerdotes, levitas e cabeças de família já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. De quem foi essa reação negativa?
Qual foi a parte do povo que não se alegrou com a reconstrução do templo? Os mais velhos, conforme lemos aqui, os sacerdotes, levitas, cabeças de família que viram a glória da primeira casa. Eles demonstraram claramente uma perda da esperança. Eles demonstraram que não criam mais que poderiam viver o que viveram um dia. Eles viram o que aconteceu no primeiro tempo. Eles viram o que aconteceu na primeira casa. E agora, diante dessa possibilidade de recomeçar, da reconstrução do templo, ao invés de alegria, eles tinham tristeza, incredulidade. Eles não tinham mais esperança de que eles poderiam viver o que outrora eles viveram. Evidenciaram esse sentimento no lamento e no choro. Escuta uma coisa. Vamos começar a contextualizar essas verdades. Esse comportamento ele pode aflorar na vida de qualquer um. Esse sentimento ele pode aflorar quando nós estamos diante de uma possibilidade de recomeçar. Quais são os sentimentos mais recorrentes quando nós estamos diante da possibilidade desse recomeço? É o medo, é a dúvida, é a ansiedade que invade o coração. E muitas pessoas são vencidas por esses sentimentos e perdem a oportunidade de viverem algo novo da parte de Deus. Porque o nosso grande desafio não é começar. Nosso grande desafio é recomeçar. Começar é uma coisa, recomeçar é outra totalmente bem diferente. Começar parte do zero, não tem histórico de derrota, não tem sequelas. Recomeçar parte da ideia de algo que foi interrompido, de algo que foi abalado, de algo que não deu certo. É a diferença dos sentimentos no início de um casamento, por exemplo, mas que com o passar do tempo ocorre o desgaste, os embates. Muitas das vezes o pecado entra e você tem que renovar a sua aliança, você tem que se arrepender, você tem que voltar a reconstruir a história com a mesma pessoa. Então são sentimentos diferentes. Aquele dia que você foi de branquinho lá, solenemente disse sim, até que a morte separe, e o tempo passa, vem um desgaste, vem uns quilinhos a mais, você descobre que aquele hálito não era tão apurado como você pensava, e pior ainda quando o pecado entra, e você tem que se arrepender, você tem que crer que a aliança no Senhor conjugal, ela é inviolável, você tem que se arrepender e recomeçar com a mesma pessoa. E a diferença do início vibrante da caminhada com Cristo, e por algum motivo a fé enfraquece, a pessoa se desvia, e depois tem que enfrentar um turbilhão de sentimentos para poder fazer o caminho de volta, para poder retornar. Então uma coisa foi aquele dia que você disse: Senhor, eu me rendo a Ti. Outra coisa é você desviar e ter que retornar. É um desafio maior, recomeçar é um desafio maior. É você voltar aos caminhos do Senhor. E Satanás normalmente lança no coração aquela dúvida: será que você vai conseguir se reafirmar mesmo depois de pecar tanto? É restaurar aquele relacionamento depois de ferir, depois de ser ferido, mas reconhecer que é um vínculo necessário para a sua vida, e você voltar, você tem que pedir perdão, se humilhar e retomar aquela história. É você retomar o ministério depois de ser fracassado, de ser rejeitado, e você crê que Deus está te dando a oportunidade de você viver algo novo, e você fala: sim, eu quero, eu vou recomeçar. A grande verdade é que Deus manifesta a sua graça e a sua misericórdia tanto para o começo para com o recomeço. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor hoje está tocando nessas duas
áreas. O Senhor está tocando em corações nessa noite, para você recomeçar. E o Senhor está tocando corações nessa noite, para você começar. O Senhor está te dando a oportunidade de viver algo novo. Você não tem que ter medo de recomeçar. 1 João capítulo 4, verso 18, diz que no amor de Deus não existe medo. O texto diz: antes o perfeito amor lança fora todo medo. Então eu vou afirmar com toda a convicção, há uma unção aqui sobre nós, para você começar. Você não pode ficar procrastinando mais. Você começar. E há uma unção também aqui sobre nós, para você recomeçar. Aquilo que você começou e não deu certo, e algo deu errado, há uma unção de Deus nesse lugar, sobre tua vida, sobre minha vida, para a gente recomeçar. E você não tem que temer, porque quem teme não é aperfeiçoado no amor. Medo e fé não se conjugam. Os veteranos do povo, conforme o texto que nós lemos aqui, os mais velhos, eles não deveriam ter tido a atitude que eles tiveram. O que se esperava dos veteranos, dos mais velhos, é que eles tivessem uma atitude encorajadora, uma atitude inspiradora para os mais novos. Mas conforme lemos aqui, eles fizeram o contrário. Escuta uma coisa: tem novos convertidos, desanimados, superficiais e até fracos pelo mau exemplo que tem visto nos irmãos com mais tempo de caminhada. A vida desses mais velhos não tem mais inspirado pessoas a se parecerem com Jesus. E isso, espiritualmente falando, é muito sério. A frieza e o mau comportamento de muitos pais físicos, tem levado os filhos a não desejarem o reino de Deus, tem levado os filhos a não quererem mais sonhar com as promessas de Deus, porque os pais estão secularizados, estão frios, e nós sabemos muito bem que um exemplo fala muito mais do que as palavras. E os filhos estão olhando para os pais, eles vão amar ao Senhor na proporção que os pais amam, eles vão seguir ao Senhor na intensidade que os pais seguem ao Senhor. Joel capítulo 2, verso 28, esse texto conhecido, cantado, o texto diz que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, e o texto diz que como consequência, como resultado, os velhos, os mais experientes, eles teriam visões. Ter visão e fé. Os velhos teriam visões, os velhos teriam fé para nortear essa nova geração. Nós temos que ter palavra de ânimo e de atitude para essa nova geração. Fazer o que está no Salmo 78, 3 e 4, que diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Os irmãos com mais tempos de jornada, os irmãos com mais depósito, tem que ter a responsabilidade de injetar esperança nos mais novos, e dizer para eles: olha, o choro pode durar hoje, amanhã e depois, mas a alegria virá pela manhã. Ter fé para dizer: olha, o melhor de Deus está por vir. Nós temos que ser fábrica de sonho para os mais novos. Nós temos que ver as etapas, os momentos que passamos como igreja, como família, e nós temos que ter uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Nós temos que incendiar os corações com a visão de Deus.
Dizer: olha, nós estamos aqui colocando os alicerces, dando o primeiro passo para essa edificação. Há oposição, há desgaste, mas o Senhor é conosco. Ele vai nos levar a dar cabo desse empreendimento, Ele vai nos levar a dar cabo desse projeto que Ele colocou em nossas mãos. Eu quero dizer para você, no nome de Jesus Cristo, pare de procrastinar, pare de adiar o que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer. Pare de se queixar, deixe de ser guiado, pare de ser guiado por suas emoções. Comece a andar por fé a partir de hoje, para conquistar o que Deus tem colocado diante de ti, para a tua vida. Você não tem desculpa, você não tem argumento, porque maior é o que está em você. Você tem o Espírito Santo dentro de você, isso basta. Palavras: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, carne negra, carne branca, carne indígena, carne pobre, carne rica. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E como consequência desse derramar do Espírito Santo, você terá visões, você sonhará sonhos, os jovens profetizarão. Então nós não podemos nos lamentar diante dos desafios que nós temos. Todo mundo, em cada momento da vida, tem que começar. Todo mundo, em cada momento da vida, tem que recomeçar. Mas há uma capacitação de Deus, a unção de Deus sobre nós, tanto para começar, quanto para recomeçar. Desengaveta seus projetos de vida. Ainda que você tenha fracassado, chegou o momento de você dar os seus primeiros passos. Entenda que nós não perdemos quando fracassamos, nós perdemos quando desistimos. Quando nós fracassamos, nós não perdemos. Fala: fracassei, perdi, acabou. Não fracassamos. Você não fracassou aquele dia que você não perdeu aquele dia que você fracassou. Você fracassa quando você desiste. Diante daquele quadro de desânimo apresentado lá pelos veteranos, pelos mais velhos, diante daquele quadro de desânimo, de incredulidade dos mais velhos, mais experientes, Deus levantou a voz profética através de Ageu, Zacarias. Mas eu gosto muito de uma palavra que o Senhor usou, Ageu, para falar ao povo que estava diante desse quadro de desânimo, de incredulidade, de medo. Olha o que Ageu disse, texto conhecido, Ageu capítulo 2, verso 3 e 9, ele diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou a esta casa na sua primeira glória? Está dizendo o seguinte aqui: vocês que estão chorando, estão se lamentando, vocês que não creem mais que Deus pode fazer o que Ele fez um dia, vocês que estão se lamentando, Ele vai dizer o seguinte: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então você não vai viver o que você viveu lá, você vai viver melhor. Você concebe aquela mentira do inimigo, é fim de linha. Você não vai viver mais aquele modelo de família que você idealizava quando você era adolescente. Aquela mentira que o inimigo disse: você fracassou, você não vai conseguir mais. Mentira! Porque o Senhor faz nova todas as coisas. Ele é um Deus de começo, Ele é um Deus de recomeço. E Ele está aqui entre nós, tocando tua estrutura, tocando teu coração, para dizer para você: é tempo de se levantar, é tempo de avançar na presença do Senhor. Tempo de coisas novas, tempo de projetos novos, tempo de portas abertas, tempo de novos rumos na presença do Senhor. Nosso reino não é um reino temporal, nosso reino não é um reino frágil, nosso reino é eterno, nosso Deus é imutável.
Suas promessas não caducam, suas promessas não se perdem. Tudo que Ele tem falado a nosso respeito, Ele vai cumprir. Então é tempo de se levantar. Há uma unção sobre nós. Se levantar, desencavetar projeto e ir na força do Senhor. Começo, recomeço. Há uma unção de Deus para você avançar, no nome de Jesus. Determine essa retomada hoje. Deixa o Espírito Santo começar a escrever uma nova história na tua vida. Só depende de você, não depende do Espírito Santo, depende de você. O Espírito Santo já foi derramado lá no dia de Pentecostes, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar. O Espírito Santo desceu sobre toda a carne. Depende de você determinar essa retomada hoje. Na restauração do teu casamento, da tua família. Você está se lamentando, não tem jeito, vou ficar assim mesmo. Vou me suportando, vou levar na barriga. Vou ver até onde vai dar. O Senhor está te dando uma unção hoje para você restaurar a tua família. Para você recomeçar a tua vida conjugal segundo o padrão que você sempre creu. Hoje é tempo de retomar a tua vida profissional, da tua empresa. Quando alguém disse, você vai quebrar, você não vai a lugar nenhum mais. Hoje o Senhor traz uma unção para você prosperar, para você retomar na tua empresa. É um tempo de restauração de relacionamentos que foram rompidos. É um tempo de restauração da tua vida ministerial, do fluido dos dons do Espírito Santo. Palavra de sabedoria, conhecimento, dom de discernimento, dons de milagre, cura. Não depende de ninguém, depende de mim, depende de você. Eu quero ser um canal nas mãos de Deus, para incentivar você, inflamar você, para que você alcance o melhor de Deus para a tua vida. Para que você viva plenamente tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz para você. Eu creio que o Senhor tem liberado essa unção aqui hoje. Você que precisa começar algo. Você que precisa recomeçar algo. Você está engessado pelo medo. Você está com medo de fracassar de novo. Você está com medo de dar errado de novo. Mas no nome de Jesus, o Senhor libera sobre ti nessa noite uma unção especial, para você recomeçar, para você retomar a tua vida segundo o que Deus idealizou para você. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que estão vivendo uma vida cristã medíocre, na média. Você está com medo de ir mais fundo. Você está com medo de avançar mais. O amor de Deus lança fora todo medo. Fé e medo não se conjugam. E você tem vivido como um cristão morno. Essa condição, espiritualmente falando, ela é muito perigosa. Porque quando o Senhor classificou a igreja de Laodiceia como a igreja morna, Ele disse que aquela condição espiritual de Laodiceia lhe causava náusea. Ele falou, por que tu dizes, sou fria, sou morna, não sou quente nem fria? Ele diz, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você não pode aceitar viver uma vida cristã de periferia, uma vida cristã na mediocridade. Nós temos que ser intenso e profundo com Deus, que à medida que nós somos intensos, à medida que nós nos entregamos, nós somos mais polidos, mais aperfeiçoados, para alcançar e progredir no que Deus tem para a nossa vida. Você está em que grupo? Você está no grupo que chora? Você está vendo o Senhor lançando os fundamentos do templo? Você está vendo o Senhor dando sinais de que Ele vai fazer algo novo, poderoso? Você está em que grupo? Naquele que se lamenta e fala, ó, que vida, que azar, que tristeza. Isso não vai dar certo.
Ou você está naquele grupo que segura a sua harpa, coloca a sua veste de alegria e diz: o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Eu vou viver algo novo, eu vou viver algo novo. Ah, mas tem inimigo? Tem mesmo. Tem adversidade, muitas adversidades, tem sentimentos adversos, tem sim. Mas eu vou viver algo novo, vou viver algo novo, porque aquele que começou em minha vida uma obra há de completar até aquele dia. Eu não vou ser vencido pelo engano da minha mente, do meu sentimento, das minhas emoções. Eu não vou ser convencido, persuadido pelo que dizem equivocadamente acerca da minha vida. Eu vou crer no que Deus falou. José compartilhou um sonho com seus irmãos. E ele foi hostilizado. Foi chamado de louco, com outras palavras. Hoje é tempo de você recomeçar. Eu quero orar por algumas pessoas aqui. Quero pedir a você para se colocar de pé em nome de Jesus. Abre o teu coração. Se você crê, tu vai ver a glória de Deus. Escuta uma coisa. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos registrar muitos testemunhos aqui nessa noite, de portas que o Senhor está abrindo, de pessoas que vão romper, vão se mover no poder e na força do Senhor. Pode recomeçar, não tenha medo, pode recomeçar. Pode recomeçar. Ele faz uma coisa nova na tua vida. Ele faz algo novo na tua vida. Ele te dá a você, dar a mim, a oportunidade sempre de começar, recomeçar. Derrotado é quem desiste. Nós não somos daquele que desiste. Não somos daqueles que retrocedem. Nós seguimos para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Os sonhos de Deus não vão morrer. Os irmãos aqui nessa noite que tem um tempo aí de caminhada, eu quero que você vá embora e você reflita. Qual o reflexo, qual o impacto que a tua vida tem causado no novinho que olha para você? Ele se sente motivado em seguir na reconstrução, trabalhando, ou ele fala assim: esse cara que está aqui, que tem tanto tempo caminhando, recebeu tanta palavra, ensinou tanta gente, está desse jeito, não vale a pena então me envolver com esse negócio? É uma responsabilidade muito grande, porque na proporção que nós recebemos de Deus, Ele também vai nos cobrar. Então qual tem sido a tua atitude diante desse ciclo, desse momento que estamos vivendo como igreja? Um momento desafiador, a nível mundial, um cenário profético, um dos mais claros da vinda de Jesus Cristo. Quando o novo olha para você, qual é a motivação que ele tem? Que grupo você quer estar? No grupo que louva ou no grupo que chora? É momento de recomeçar. Se você está aqui nessa noite, você está frio espiritualmente, não brinque com isso. Não põe em xeque a tua eternidade. Se você está aí vivendo aquela vida cristã, Laodiceia, meio termo, volte-se para o Senhor, recomece com Ele. Recomece sua vida espiritual. Se você está aqui hoje nos visitando, você ainda não teve a oportunidade de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não teve a oportunidade de falar: Senhor, seja meu dono, governa a minha vida, meu Salvador. Eu não quero mais viver fazendo o que dá na minha cabeça, sofrendo, escravo do pecado. Eu quero viver em novidade de vida. Eu quero orar por você também. Você que tem visto o que Deus está fazendo, o que Deus está movendo, e você está incrédulo, você não tem uma palavra de ânimo, você perdeu a esperança de voltar a ser um dia que você foi. Vou repetir o que eu falei anteriormente, com toda a convicção.
Há uma unção nesse lugar para começar e recomeçar. E eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem até aqui. Vem receber uma unção, receber essa unção sobre a tua vida. Não tenha vergonha não, vem até aqui no nome de Jesus. Vem receber essa unção sobre a tua vida. Ainda que as coisas sejam assim tão difíceis, tão adversas, Ele faz um novo de novo. Ele restaura a tua paixão, teu amor por Ele, teu amor pela tua esposa, teu esposo. Será maior, diz o Senhor, será maior. Alguém aqui nesse lugar que quer confessar com sua boca Jesus Cristo como o teu Senhor, como o teu Salvador? Você está vivendo ao sabor das marés, vivendo nesse mundo cruel. E nessa noite, se você quer receber o reino de Deus, o senhorio de Jesus Cristo em sua vida, Jesus Cristo como teu Salvador, como teu Senhor, também sai do seu lugar, vem até aqui, não tenha vergonha. Essa é a melhor escolha que um cidadão pode fazer, que uma pessoa possa fazer. Vem receber o reino de Deus em seu coração. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Jamais vão morrer. Vamos liberar essa canção profeticamente, né? Não vão morrer. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é o tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Vamos cantar com fé essa canção. Quantos irmãos oram aqui? Ao clamor do nosso coração, Pai. Segue ministrando. Há uma unção para você começar. Há uma unção para você recomeçar. Você não vai ter medo. Não vai ter medo. Você não perdeu quando fracassou. Você vai perder se você parar. Você não pode parar. O projeto de Deus é que você vá avante. A Bíblia diz que a vida do justo é como luz da aurora, que brilha, 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 até ser dia perfeito. Em nome de Jesus, eu declaro restauração ministerial sobre a tua vida, renovo no Espírito Santo, ânimo no Espírito Santo. Em nome de Jesus, restauração nos dons do Espírito sobre a tua vida. No nome de Jesus, declaro restauração sobre tua casa, sobre tua família. Satanás não vai quebrar um vínculo que foi fortalecido, criado em Deus. Restauração sobre tua família, sobre teus filhos, restauração, em nome de Jesus. Restauração. Tempo de restituição na presença do Senhor. Vamos liberar essa canção. Restitui, Deus. Restitui, Pai. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Sim, Pai. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. No tempo que roubado for, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao fim da mar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor.
Pai, no nome de Jesus, nome que está sobre todo nome, no nome de Jesus, nós colocamos cada pessoa aqui nas tuas mãos. Pessoas que talvez até o momento tenham vivido um engano, de que jamais poderiam reconstruir, refazer suas vidas, suas histórias. Colocamos cada um diante de ti, cada um nas tuas mãos. Que essa unção do recomeço venha sobre cada um. Que não tenham mais medo. Que não tenham nenhum medo, Pai. No nome de Jesus, que possam confiar que o Senhor capacita cada um nessa noite para viver um novo ciclo, uma nova história na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Pessoas que têm vivido engessadas, paralisadas pelo medo, ó Deus, não têm começado projetos de Deus para suas vidas, retardando os seus planos. Em nome de Jesus, que venha essa unção para romper, para prevalecer, para conquistar a tua presença, em nome de Jesus. Se há alguém aqui entre nós que estava talvez desviado dos seus caminhos, distante do Senhor, que receba o abraço do Pai nessa noite, que volta a ter o sentimento do pertencimento, de membro do corpo de Cristo. Alguém aqui entre nós que está confessando Jesus Cristo como teu Senhor, está recebendo o teu reino no coração, no nome de Jesus Cristo, que a alegria da salvação invada os corações, que cadeias se quebrem em nome de Jesus, que sejam totalmente livres, Pai. Louvamos o teu nome, agradecemos a ti por essa noite, uma noite de restituição, uma noite de um renovo espiritual, uma noite de reavivamento. Agradecemos a ti e sempre declaramos com convicção: vale a pena esperar no Senhor, vale a pena depender do Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Bendito seja o teu nome. No nome de Jesus, Pai.